Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação e hoje nós iremos ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Isaías capítulo 43 e o versículo de número 13, que nos diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Pois bem, vamos ficar com a parte do versículo para nós estudarmos um pouco hoje, sobre a parte A, que diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então vemos uma declaração aqui do próprio Deus falando que ainda antes que houvesse um dia, que existisse dia, ele já existia. É uma declaração dele. Então quer dizer, Deus ele já existia antes de tudo. Então se Deus existia antes de tudo, a pergunta de hoje que nós iremos indagar é o seguinte: quem criou Deus? Né? Alguém pode ter essa dúvida e fazer essa pergunta assim mesmo, dizendo: quem criou Deus? Será que alguém criou Deus? Né? Será que alguém criou Deus? Eu não sei se você já ouviu algum irmão ou algum adolescente contestar sobre dessa maneira, ou fazer essa tal pergunta, né? Mas, irmãos, um fato real é que ninguém criou Deus. Tem um comentarista que ele diz a seguinte frase assim: ele diz: se não podemos imaginar ninguém ou nada maior do que Deus, então nada e ninguém poderiam tê-lo criado, porque este Criador teria que ser algo ainda maior. A ideia de Deus e o fim lógico das nossas especulações. Aí diz aqui que um filósofo no início do século, lá do século 17, ele destaca a seguinte frase, dizendo a seguinte razão. E ele diz que Deus só poderia vir, ou Deus só poderia existir, né, por alguém que teria que ter maior poder do que ele. E a mente do ser humano não consegue pensar num ser maior do que Deus. Maior do que Deus. Ele diz que foi uma figura influente no começo, lá da idade da razão, e expandiu este argumento dizendo que a própria ideia de Deus só poderia vir dele mesmo, né? Porque não poderíamos imaginar um Deus se ele não tivesse nos dado essa capacidade de fazer isso. Então nós não iríamos conseguir imaginar um Deus, imaginar um ser maior do que ele, se ele mesmo não tivesse nos dado a capacidade, a inteligência de nós pensarmos nele. Então não existe ninguém maior do que Deus. Então ninguém criou Deus. Deus ele sempre existiu. Deus não tem começo e nem vai ter fim. Ele existiu em todos os tempos e sempre vai continuar existindo. Não tem como você imaginar um pensamento maior do que o de Deus. Um sacerdote do século XIX, chamado Arsene, ele diz o seguinte sobre Deus: Deus é o ser, é maior, tão grande, que nem pode ser concebido. Isto é chamado de argumento ontológico, né, para a existência de Deus. Isto é, um argumento sobre os tipos de coisas que existem. Então, se não podemos imaginar algo maior do que Deus, então não tem como alguém ter criado Deus. Então Deus existiu e sempre irá existir. E isso não vai entrar na cabeça de nenhum ser humano, né, de especular, saber quem criou ele, da onde ele veio. Não existe. Deus ele sempre existiu. E ele nos deu a capacidade de imaginar ele, de nós pensarmos nele, na sua grandeza.
Então, se você não consegue imaginar ninguém maior do que Deus, então ninguém criou ele. Porque ele é o ser maior que nós podemos, a nossa mente humana consegue imaginar. Porque a mente humana não consegue imaginar outra coisa maior do que Deus. Jamais irá conseguir imaginar. Então Deus, ele sempre existiu, ninguém o criou, ele existiu por si próprio. E ele disse, antes que houvesse dia, eu já existia, eu sou. Antes que houvesse dia, antes da criação do mundo. Porque foi ele que criou o mundo. Então não tem como alguém ter criado um ser como esse. Não tem, não existe. Né? E se existisse um Criador de Deus, estava relatado na Bíblia Sagrada mostrando. Então não tem. Então foi ele que criou o mundo. Então ele existia antes do mundo. Nós vemos Isaías 46, 45, versículo 18, diz, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Então quer dizer, ele criou o céu, ele criou a terra, então ele é o ser maior. Se existisse alguém maior do que Deus, ele teria feito esse trabalho que Deus fez. Então não existe ninguém maior. Então foi ele que criou. Gênesis 1 e versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim, 1 e 1. No princípio criou Deus. Não mostra outro ser maior. O céu e a terra. Então você lendo a Bíblia Sagrada, você não encontra um ser maior do que ele. Porque se existisse um ser maior do que ele, poderia existir a dúvida que esse ser poderia ter criado Deus. Então, como não existe nenhum ser maior do que Deus, então ninguém o poderia ter criado. Então ele existe por si próprio. Ele é autoexistente. Não existe outra razão, outro ser maior do que ele. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu espero você no próximo vídeo, né? Siga-nos no canal, curta o vídeo, compartilhe e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.